Como cuidar do umbigo do bebê? Quem já se fez essa pergunta? Às vezes a gente já leu, já viu muitas coisas e acaba ouvindo muitas crenças populares sobre o umbigo, mas não sabe cuidar adequadamente. Eu sou Ronaldo Moura, pediatra, e eu quero falar com você sobre esse tema, como cuidar do umbigo do seu bebê. Quando o bebê nasce, ele tem uma estrutura chamada coto umbilical. O coto umbilical é um resquício do cordão umbilical. O cordão é composto por duas artérias, uma veia, ele estava em contato com a placenta e no momento do nascimento a gente faz a interrupção desse contato. Esse contato era muito importante dentro do útero porque o bebê não comia, não respirava e ele recebia tudo pronto pela circulação sanguínea do cordão umbilical que estava em contato com a placenta, que estava em contato com a circulação sanguínea da mãe. Então, a interrupção completa dessa comunicação é fundamental para que a vida continue. E aí fica esse resquício, que é uma estrutura meio gelatinosa, que envolve duas artérias e uma veia. Essa gelatina gera muito medo nas mães. Como é que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer para manter saudável, seco? E eu quero falar com você sobre isso. Essa gelatina que envolve essas duas artérias e uma veia está clampeada após o nascimento, ou seja, é impossível ter vazamento de sangue quando há um clampeamento definitivo desse cordão. E essa geleia, é chamada de geleia de Wharton, ela não tem estruturas nervosas, ou seja, o que isso significa? O bebê não sente dor quando a gente manipula aquela geleia. Aquela geleia também não tem comunicação com as vísceras, com o intestino do bebê. Então, não precisa ter medo. Você vai higienizar. E o cuidado adequado desse coto umbilical envolve manter essa estrutura bem limpa e seca. Antigamente, a gente indicava que as mães utilizassem álcool 70% para higienizar essa estrutura. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou essa recomendação, não recomendando que fosse utilizado o álcool 70%. Por quê? Porque o objetivo não é secar por completo ou esterilizar essa estrutura, e sim manter limpa e seca. E os estudos mostraram que utilizar o álcool 70% não tem diferença nessa higienização adequada do coto, e o álcool 70 pode provocar uma queimadura na pele do bebê que ainda é muito frágil. Então, portanto, você deve higienizar essa estrutura que vai gradativamente secando até cair por completo. Quanto tempo demora para acontecer isso? Geralmente, no máximo 15 dias. 15 dias é o tempo para essa estrutura secar, ficar bem seco, como se fosse uma casquinha de ferida, e a gente chama de mumificado, e aí depois ela vai cair. Quando ela cai, pode acontecer de ter um sangramento muito discreto, sobrar um pouco de geleia na porção final, mas isso não é motivo para preocupação. Quando você deve se preocupar com o aspecto do coto umbilical? Quando ele fica muito fétido, quando você vai higienizar e sente um cheiro muito forte vindo daquela região, você deve procurar atendimento imediato, porque pode ter acontecido de uma infecção, uma bactéria ter invadido essas estruturas e se proliferado ali. Como nós estamos falando de um recém-nascido, uma infecção bacteriana dessa estrutura ou de qualquer estrutura do corpo nessa idade é muito grave. Então você deve procurar atendimento. Outro momento em que você deve procurar atendimento é quando essa estrutura não caiu ou não mumificou depois dos 15 dias de vida. Isso sinaliza para algumas condições que merecem atenção do pediatra e merecem investigação. Outro momento que você deve procurar atendimento e orientação presencial é quando tem uma estrutura mais vermelha, avermelhada, próxima ao coto umbilical, ou até quando o coto já caiu, uma estrutura que faz um sobrecrescimento na cicatriz do umbigo. Essa pode ser uma condição chamada de granuloma umbilical ou até mesmo infecção em volta do umbigo. E nesses casos você deve procurar atendimento.
O que você não deve fazer é nunca ocluir essa região com faixas, tampar com faixas, com uma moeda ou com folha de bananeira, porque isso dificulta a cicatrização natural e pode resultar em uma infecção de pele nessa estrutura que é tão mole, gelatinosa, que precisa ficar exposta para secar e cair naturalmente. Então nunca utilizar faixas, nunca ocluir ou tampar com moeda, algodão, porque isso não é um controle adequado para essa estrutura que vai secar e vai cair. E você pode me perguntar, o meu bebê tem um umbigo muito proeminente, tem uma hérnia umbilical. Será que foi porque eu cuidei errado? Será que foi porque eu não usei faixa? Às vezes os nossos avós, as pessoas mais antigas têm esse hábito. Então, a gente sabe que a hérnia umbilical, ela vai acontecer independente do tipo de pressão que a gente exerce no abdômen. A hérnia umbilical ela é muito comum em bebês prematuros ou em outros bebês que têm uma estrutura de cordão umbilical muito grande e aí a parede abdominal não se fechou completamente. A gente também sabe que a maioria dessas hérnias umbilicais não provocam dor, não tem necessidade de correção cirúrgica e regridem espontaneamente até os 2, no máximo 4 anos de idade. Entendeu sobre os cuidados com o corpo umbilical do seu filho? Comenta aqui uma dúvida que você tenha para a gente fazer um vídeo e você poder interagir com a gente nesse canal da Mamãe Bem Informada.